Eu vou começar esta apresentação aqui de forma introdutória por uma breve apresentação aqui do nosso hospital. Portanto, nós estamos a fazer este webinar a partir do Trofa Saúde Braga Centro, que funciona neste edifício que vocês veem na fotografia, bem no centro de Braga. E aqui do Serviço de Medicina Dentária. Portanto, é um serviço de medicina dentária que está inserido em ambiente hospitalar, que no fundo o que o distingue é precisamente isso, é o facto de estar presente no hospital, o que de certa forma nos permite ter uma visão global integrada do doente, e trabalhamos de forma multidisciplinar, ou seja, temos, neste momento somos 11 médicos dentistas, cada qual com determinadas aptidões e com maior vocação para cada uma das áreas da medicina dentária, e acabamos por trabalhar em equipa para prestar os melhores serviços àqueles que nos procuram. Então, muito brevemente, este é o elenco dos médicos dentistas aqui da unidade, aqui do Trofa Saúde Braga Centro, com um claro predomínio aqui do sexo feminino. Somos 11 médicos dentistas e outras tantas auxiliares, que também com quem temos o prazer de trabalhar. E se quiserem saber também um bocadinho sobre mim, eu sou este aqui, portanto, normalmente os meus doentes estão habituados a ver-me aqui com estas lupas e de máscara. Pronto, sou médico dentista aqui no grupo desde 2017, portanto há cerca de 4 anos, e exerço medicina dentária desde 2010. Tenho alguma participação também na Universidade do Porto. Relativamente ao tema do webinar em si, pediram para falar sobre estética, e eu então estive a pensar se realmente faz sentido falarmos de estética quando falamos em saúde. E de facto parece-me que sim, porque se tivermos em conta qual é a definição mais atual de saúde da Organização Mundial de Saúde, é preciso ter em conta que ser saudável não é apenas não padecer de patologias, isto é, a própria aparência e o bem-estar físico e emocional representam um papel importante na saúde das pessoas. E, portanto, penso que a estética corporal e a estética dentária acaba por ter um papel relevante nessa saúde também, porque se estivermos a falar da estética do sorriso, é óbvio que ele tem um papel importante nas relações interpessoais, influencia a autoestima e a afirmação da sociedade, e portanto, sim, a estética dentária tem o seu papel também na saúde, porque uma pessoa que se sinta bem com o seu sorriso provavelmente vai ser mais feliz, vai ser mais saudável. E hoje em dia o que nós assistimos é muito isso, é uma procura por parte dos nossos doentes por um sorriso perfeito, digamos assim, até porque hoje em dia as pessoas vivem cada vez mais tempo, mantêm os dentes durante mais tempo, os índices de cárie têm vindo a diminuir e, portanto, a procura, se calhar, por tratamentos estéticos ou que permitam ter um sorriso com um aspecto saudável, tem vindo a aumentar a procura nos últimos anos. Eu comecei por tentar encontrar definição de estética, fui ao dicionário. Então, basicamente, a estética trata do belo em geral e do sentimento que ela desperta em nós. Beleza. Ok, então, quando falamos em estética e medicina dentária, como é que nós conseguimos enquadrar isso? Porque, no fundo, isto acaba por ser um conceito muito subjetivo. Porque se pensarmos, nem toda a gente tem o mesmo conceito de estética. Por exemplo, temos casos de indivíduos que fizeram este tipo de intervenções nos dentes e que certamente as consideram estéticas, ou seja, para eles são bonitas, quer esta colocação aqui de uns diamantes nos dentes, aqui há certas culturas de tribos africanas em que este aguçar dos dentes é uma coisa perfeitamente natural e estética, mas nós basicamente quando falamos de estética e medicina dentária estamos a falar na procura por um sorriso naturalmente perfeito, isto é, um sorriso natural. E aqui é importante o que é um sorriso bonito. Normalmente um sorriso bonito é um sorriso que é saudável e que cumpre a sua função. Nós normalmente, se conseguirmos devolver a saúde,
quer dentária, quer periodontal, e que os dentes estejam desenhados de forma a funcionar bem, nós, se calhar, automaticamente vamos ter um sorriso estético. Ou seja, nós não podemos pensar em fazer um sorriso igual para toda a gente, ou um sorriso que pareça artificial, não é? Porque as pessoas, quando fazem algum tipo de intervenção nos seus dentes, não querem depois, quando sair à rua, que alguém diga: olha, que belas facetas que estão nos teus dentes, ou que belas coroas, que belo, ou seja, querem que digam que belos dentes. Portanto, é este cuidado que nós temos que ter quando falamos em estética, principalmente antecedentária, quando vamos tentar recriar o sorriso, é que de facto ele é pessoal e tem muito a ver com a face da pessoa e com todo o resto dessa anatomia, e mesmo até com certas características psicológicas de pessoa. Muitas vezes nós conseguimos refletir isso também na forma dos dentes, e principalmente atender àquilo que é a necessidade e os anseios do paciente, sempre numa lógica de conseguirmos recriar, devolver em primeiro lugar saúde e função aos dentes, porque não interessa ter uns dentes que ficam muito bonitos se a pessoa depois não conseguir falar ou tiver alguma dificuldade em mastigar. Portanto, o que nós procuramos, acima de tudo, mais do que estética propriamente dita, é naturalidade. Então, e o que é que pode comprometer esta estética do sorriso? Há vários fatores. Muitas pessoas procuram-nos devido a alterações de cor. Elas podem ocorrer num ou vários dentes e podem ser motivadas por diversos fatores. Nós aqui temos, por exemplo, um caso em que todos os dentes estão mais amarelados, não é? Com o passar do tempo, automaticamente os dentes vão escurecendo, é um mecanismo fisiológico. Por outro lado, na imagem de baixo, temos um caso em que apenas um dos dentes está mais escuro. Aqui nessas outras duas imagens temos, por exemplo, dois dentes aqui que foram desvitalizados e que também acabaram por escurecer. Isto é uma situação que aqui há uns anos acontecia muito e hoje em dia também tem a ver com os materiais que se utilizam, mas o dente desvitalizado normalmente acaba por ficar sempre um pouco mais escuro, pela desvitalização em si, acaba por escurecer depois de forma diferente ao longo do tempo do que o dente natural. E mesmo alguns tipos de materiais restauradores que antigamente se utilizavam, como a amálgama dentária, que acabam por ir pigmentando o dente. Então, esta descoloração pode estar presente de forma isolada ou generalizada. Outra situação que também acaba por criar desarmonia do sorriso é a presença de espaços entre os dentes. Como podemos ver aqui, às vezes um pequeno espaço entre os dentes que acaba por ser desconfortável para a pessoa, que pode acontecer ou porque os dentes são realmente muito pequeninos em relação ao tamanho do maxilar, isso causa aí uma discrepância em termos de tamanho, ou devido à movimentação dentária. Às vezes, por falta de dentes, os dentes começam-se a mover. Por exemplo, quando faltam dentes no setor posterior, quando faltam dentes atrás, os dentes anteriores, os dentes da frente começam-se a mover. Isso pode provocar esses espaços. Outra situação também que muitas vezes afeta essa harmonia do sorriso são alterações de forma e tamanho dos dentes. Há alterações que acontecem fisiologicamente, como é o caso dos dentes conoides, que se vê aqui na imagem de cima, em que há dois incisivos laterais que estão com a forma de cone. Ou seja, os dentes já erupcionaram assim, não houve aqui nenhuma patologia que tivesse afetado isto, simplesmente houve uma alteração durante o seu crescimento e os dentes erupcionaram já assim. Depois, obviamente, que há soluções para corrigir esteticamente isto, se a pessoa não gostar de se ver assim. Outro caso também é a questão do desgaste dentário, e cada vez mais isso vai acontecendo. Isto tem muito a ver um dos principais fatores que causa o desgaste dentário é o bruxismo, normalmente o bruxismo noturno, que é o hábito de apertar e ranger os dentes durante a noite, vai provocando este desgaste. Os dentes vão ficando mais pequeninos, às vezes a pessoa sorri e já não se vê os dentes porque eles estão pequeninos, e isso é uma das coisas que também causa uma desarmonia do sorriso. Outra questão, naturalmente, também é o dano extenso provocado nos dentes. Os dentes já foram muito restaurados porque tiveram cáries profundas, que foram sendo tratados ao longo do tempo, dentes fraturados. Aqui embaixo, por exemplo, temos um caso de um acidente de trabalho em que este doente caiu do telhado da fábrica onde trabalhava, acabou por partir os dentes quase todos, um deles até avulsionou, ou seja, perdeu ali um dente, e obviamente que isto são tudo coisas que causam
constrangimento, depois durante o sorriso, e que causam situações às vezes não muito fáceis de resolver, mas para as quais temos solução. E quais são então essas soluções? O que é que nós podemos oferecer ou de que forma é que nós podemos ajudar os pacientes que nos procuram e que querem melhorar a estética do seu sorriso? Logo à partida, podemos falar do branqueamento dentário. Nós estávamos ali a falar das alterações de cor, e o branqueamento dentário é provavelmente o tratamento estético mais conservador para dentes escurecidos, ou seja, é um tratamento estético por excelência. Isto é, nós não vamos alterar nada no dente, não vamos fazer nenhuma intervenção invasiva, vamos apenas alterar a cor do dente. Isso acontece pela oxidação de pigmentos orgânicos, feita através da aplicação de um gel branqueador por cima dos dentes. Quem é que pode fazer branqueamento dentário? Atualmente, e com a legislação em vigor, qualquer pessoa que tenha um bom estado de saúde oral, não é aconselhável fazer um branqueamento dentário em pessoas que já tenham cáries ativas ou que tenham problemas periodontais, portanto, isso primeiro tem que estar tratado. Mas praticamente toda a gente pode fazer este tipo de intervenção, que não acarreta grandes consequências para os dentes. É um tratamento perfeitamente seguro quando é supervisionado por um médico dentista, e normalmente não espera qualquer tipo de dano no dente. A única coisa que normalmente costuma acontecer e que é normal é haver alguma sensibilidade durante o branqueamento em si, durante o processo. A sensibilidade é essa que normalmente se consegue controlar e que desaparece assim que se termina o tratamento do branqueamento dentário. Então, como é que se faz? Há várias formas de fazer o branqueamento. Essencialmente, há dois grandes tipos de branqueamento: o branqueamento externo e o branqueamento interno, sendo que o branqueamento externo, aquele em que pretendemos branquear a parte de fora do dente, pode ser feito tanto em consultório como em ambulatório. Então, como é que funciona o branqueamento no consultório? Basicamente, o que nós fazemos é aplicar o gel diretamente por cima dos dentes. É um gel mais concentrado do que aquele que se aplica em casa. Normalmente é um peróxido de hidrogênio, um peróxido de carbamida, que nós aplicamos por cima do dente, depois de termos previamente aplicado esta barreira gengival, que vai proteger a gengiva do contacto com o gel. O gel em contacto com a gengiva pode causar ali algum tipo de lesão, pode criar uma espécie de queimadura. Então é aplicado este gel, fica a atuar durante cerca de 45 minutos, uma hora, pode ser preciso fazer mais do que uma aplicação, ir agitando o produto, e basicamente no fim da sessão é expectável que a pessoa saia com os dentes já um pouco mais brancos do que quando entrou. Claro que por vezes pode ser preciso fazer mais do que uma sessão para conseguir atingir um resultado ótimo. A outra solução do branqueamento externo, e que é talvez a minha preferida, é o branqueamento externo feito em casa ou feito em ambulatório, em que fazemos moldes da boca da pessoa, é confeccionada uma goteira transparente, que é isto que nós vemos aqui, e que é personalizada e que encaixa por cima dos dentes do paciente. O paciente leva um kit de branqueamento para casa, ou seja, aplica o gel diretamente na goteira e coloca a goteira por cima dos dentes durante pelo menos 3 a 4 horas por dia, sendo que o mais fácil é fazê-lo durante a noite. Ou seja, aplica a goteira com o gel durante a noite, dorme, sem estar preocupado em ter que falar ou ter que tirar a goteira porque vai comer alguma coisa. E depois de manhã retira a goteira e lava. Claro que, quando comparado com o branqueamento feito em consultório, vai demorar mais tempo. Normalmente, pelo menos 15 dias são necessários para ter um resultado bom, porque o gel, obviamente, é menos concentrado, para não provocar depois danos na gengiva, e o resultado vai ser mais gradual. A outra solução de branqueamento que falamos é o branqueamento interno de dentes desvitalizados, ou seja, há dentes que, quando estão desvitalizados, estão descolorados, e nós conseguimos melhorar a aparência desses dentes, trazê-los para uma cor mais próxima da cor natural dos outros dentes, e isso é feito através de um pequeno acesso que é realizado na parte de trás do dente, é colocado um gel branqueador lá dentro e esse acesso depois é selado com uma massa provisória. Isto depois, o que é que vai acontecer? Aqui temos um caso em que, por exemplo, ao fim de uma semana, aqueles 2 dentes escuros que vimos há bocado num dos slides anteriores,
ao fim de uma semana conseguimos já aqui que eles estejam bastante mais claros, não estão ainda no tom ideal, isto depois pode ser repetido, e claro que este caso, na altura ficamos por aqui, porque depois por cima dos dentes fizemos depois uma série de restaurações para devolver aqui alguma harmonia a este sorriso, mas de facto só para mostrar que mesmo em dentes que estão bastante escuros conseguimos clareá-los. Este caso é também um bom exemplo disso, ou seja, o dente estava bastante escuro junto à gengiva, tinha tido já sido feita a endodontia, tinha sido restaurado já com vários tipos de materiais, e no fundo o que fizemos foi remover todos os materiais antigos, colocar o gel dentro do dente e ao fim de mais ou menos 2, 3 dias ele estava já com este aspecto. Ou seja, sem qualquer intervenção depois aqui no dente, apenas com o branqueamento interno. E aqui um outro caso também de apenas um dente que estava mais escuro, um dente também desvitalizado, com uma coloração mais escura que os restantes. Isto também ao fim mais ou menos de uma semana, com o produto colocado dentro do dente, conseguimos que ele ficasse da cor dos outros. Depois o que foi feito foi simplesmente tirar a massa provisória que estaria na parte interna e substituir por uma restauração definitiva. Outra solução que normalmente temos para alterar a estética do sorriso são as restaurações estéticas com resinas compostas, que são restaurações que nós realizamos diretamente no consultório. Ou seja, utilizamos materiais, aquelas massas que quem já fez uma restauração no dente sabe mais ou menos o que são, portanto são as massas maleáveis que nós colocamos por cima do dente, com a cor do dente, e que depois através de uma luz ficam duras. E nós temos hoje em dia resinas compostas, portanto essas massas muito desenvolvidas, com características ópticas que permitem imitar muito os dentes naturais. Isto é, temos hoje em dia já dentinas, temos compósitos com características ópticas de uma dentina, que é a parte mais interna do dente, compósitos com características ópticas de um esmalte, que é a parte mais externa, e depois com a conjugação desses materiais conseguimos, em casos como este, por exemplo, em que havia restaurações antigas, remover toda a restauração e fazer uma restauração nova com um aspecto natural. Hoje em dia, com estes materiais, já se consegue um elevado nível de brilho e de polimento. Quando é que estão indicadas este tipo de restaurações? Para substituir restaurações antigas que já existem e que com o passar do tempo ficaram degradadas, para fechar pequenos espaços entre os dentes, para pequenas alterações de forma e tamanho, como vimos há bocado, também se podem utilizar, e também para mascarar pequenas alterações de cor, como foi possível fazer aqui neste caso, em que o dente apresentava aqui uma mancha já amarelada, uma espécie de uma hipoplasia, um defeito da formação do dente. E o que nós fizemos foi desgastar ligeiramente esta mancha para criar algum espaço para o material e fazer uma restauração nova diretamente no consultório, por cima do dente, de forma a que ele ficasse o mais parecido possível com os restantes. Aqui havia também um pequeno espaço entre os dois dentes que incomodava esta doente, e o que nós fizemos foi fazer duas restaurações, portanto aumentar um bocadinho a cada um deles para fechar esse espaço. Claro que o dente acaba por ficar um bocadinho mais largo, mas esteticamente acaba por funcionar. E aqui um outro caso também, em que a forma do dente também está um pouco alterada. Esta é uma paciente que tinha feito já tratamento ortodôntico com o aparelho, mas mesmo assim, como os laterais eram um bocado pequenos, acabava por ainda assim haver aqui um espaço entre eles, e eles, devido à posição inicial que tinham, havia aqui já algum desgaste. Então o que nós fizemos foi, com estas resinas compostas, fazer uma restauração por cima, que lhes devolveu uma anatomia mais próxima do natural. E como é que se fazem essas restaurações? Basicamente, aplicamos esse compósito diretamente por cima do dente e depois temos que esculpir esse material, ou seja, acaba por haver aqui algum trabalho de escultura por parte do médico dentista para chegar ao fim e conseguimos ter ali algo que pareça um dente. Porque nós, no fundo, quando estamos a falar de estética, o que nós queremos é que, chegado ao fim do tratamento, o que está na boca da pessoa seja algo que pareça um dente. Ou seja, não queremos simplesmente ali um retângulo branco, mas sim algo que tenha brilho, que tenha uma anatomia o mais próximo possível do natural. Pronto, e que muitas vezes é essa a dificuldade com este tipo de materiais, porque como estamos a aplicá-los diretamente no consultório
dentro da boca do doente, acabamos por ter aí algumas limitações técnicas para conseguir ter um resultado em termos de anatomia ideal. Se bem que muitas vezes isto pode ser feito com auxílio do enceramento prévio, isto é, podemos, antes de fazer a restauração, planeá-la no modelo de gesso fora da boca e depois utilizar um silicone que nos vai permitir transferir essa anatomia que nós criamos fora da boca para cima dos dentes. Portanto, aqui já temos uma técnica que é na mesma direta, porque é aplicada por cima dos dentes, mas temos uma estrutura antes que nos permite fazer essas restaurações. Outra solução que temos para as regulamentações do sorriso são as coroas e facetas em cerâmica. Hoje em dia ouvimos muito falar em tratamentos com facetas. Na verdade, a faceta não passa de mais uma ferramenta que os médicos dentistas têm ao seu dispor para reabilitar o sorriso. Então, o que é isto de coroas e facetas? Basicamente são finas capas de cerâmica. Vocês podem ver aqui abaixo que isto acaba por ter espessuras aqui muito fininhas, ou seja, uma capa muito delgada, estamos a falar de 0,3, 0,5 milímetros, que são depois aderidas ou cimentadas por cima dos dentes. Sendo qual é a principal diferença entre uma faceta e uma coroa? O que nós queremos de uma faceta e de uma coroa, quando aplicada num dente, é que sejam exatamente a mesma coisa, isto é, quem estiver a olhar para um sorriso não deve conseguir perceber se o que lá está é uma faceta ou se o que lá está é uma coroa. Ou seja, esteticamente tem que resultar exatamente da mesma forma. Tecnicamente são duas coisas completamente distintas, porque a faceta envolve apenas a parte exterior do dente, a parte vestibular, aquela parte que nós vemos do sorriso, e ela é colada por cima do dente. Ou seja, tecnicamente é completamente diferente de uma coroa, mas o resultado estético é exatamente o mesmo. Uma coroa envolve o dente toda à volta, isto é, em termos de desgaste do dente, esse desgaste vai ser maior, mas normalmente está reservado. Há casos em que o dente está mais destruído e que precisamos ou não temos esmalte suficiente para aderir uma faceta com segurança, ou temos algum receio que o dente já seja muito fragilizado e o facto de fazermos uma coroa a toda a volta do dente vai aumentar a sua resistência. Então, para que é que servem quando é que nós indicamos facetas ou coroas em cerâmica? Basicamente, serão mais ou menos as mesmas indicações das resinas compostas, se bem que aqui vamos ter uma durabilidade muito maior. Ou seja, porque é que eu devo fazer restaurações em cerâmica e não em compósito? Porque a durabilidade da cerâmica vai ser muito maior, elas não mudam de cor com o passar do tempo, mantém sempre um polimento e um brilho muito superior à das resinas compostas e são feitas em laboratório, ou seja, o técnico está a fazê-las na mão, está a fazê-las em cima do modelo de gesso, não tem o doente sentado na cadeira, o doente não se está a mexer, não tem os lábios a estrovar, ou seja, está só a fazer os dentes. Hoje em dia é assistido até por computador, há uma série de bibliotecas digitais que permitem fazer já uma primeira fase da restauração de forma completamente digital e depois é acabada à mão. Então as indicações são basicamente as mesmas, é corrigir alterações de forma e de tamanho, às vezes de posição e principalmente de cor. Por exemplo, aqueles casos em que mesmo fazendo o branqueamento chegamos a uma altura em que o dente já não conseguimos branquear mais o dente, aí podemos partir para uma reabilitação com facetas cerâmicas ou com coroas, dependendo do estado dos dentes, em que aí vamos conseguir colocar uma cor mais clara, se for esse o desejo do paciente. E servem também para reabilitações de dentes extensamente destruídos ou desgastados. Como é que se faz? Aqui eu coloquei esta imagem porque achei curioso, achei que teria algum interesse a ver se aquilo que é uma faceta e uma coroa, ou seja, tecnicamente são duas coisas diferentes, porque nós tínhamos aqui na situação inicial um dente que estava todo restaurado em compósito, ou seja, aquela resina composta que nós falámos há bocadinho das restaurações estéticas, mas pronto, estava feito com uma anatomia que não era a ideal, em termos de brilho não estava muito bem, e pretendia-se melhorar o aspecto deste dente. O dente do lado tinha ali uma restauração pequena também, estava um bocado desgastado em termos de sorriso, o paciente queria aumentar um bocadinho o comprimento, então o que nós fizemos foi uma faceta
no dente que estava mais íntegro, digamos assim, ou seja, a faceta é um tratamento muito mais conservador em que nós tivemos que desgastar relativamente pouco o dente, que acabamos por ficar praticamente ainda no esmalte, há zonas aqui do dente que ainda nem foram tocados com a broca, e no dente da coroa já havia muito menos estrutura, já devido às intervenções anteriores em que ele já estava desgastado, então optamos por um preparo convencional para uma coroa cerâmica que envolve o dente a toda a volta. No final, temos duas restaurações que são muito parecidas uma com a outra, quer a faceta, quer a coroa, que acabaram por se integrar bem depois no sorriso da paciente. Então, basicamente, isto como é que se faz? Quase sempre temos que fazer um pequeno desgaste do dente. No caso das coroas, temos sempre que desgastar o dente. No caso das facetas, há alguns casos raros em que não é preciso desgastar os dentes, mas são casos em que já existem espaços entre os dentes, queremos aumentar o volume dos dentes e a cor do dente estar bom. Ou seja, tem que cumprir uma série de critérios para não ser necessário fazer esse desgaste dentário. Depois de fazer esse desgaste, nós realizamos as impressões dos dentes preparados, o laboratório de prótese fabrica as peças cerâmicas e no final, quando recebemos essas peças do laboratório, temos que as aderir ou cimentar por cima dos dentes preparados. Então, e muitas vezes as pessoas ficam um bocado a pensar se realmente vão gostar deste tratamento que vão fazer, porque são tratamentos que implicam sempre algum investimento, não só financeiro, mas implicam um dano biológico também ao dente. Isto é, vou desgastar os meus dentes, mas será que vou gostar? E aqui a questão é, nós conseguimos saber se vai gostar antes de fazer o tratamento. Agora tem que ser feito realmente um planeamento antes de partir para a intervenção. Ou seja, nós temos que planear onde é que queremos chegar antes de iniciarmos o tratamento. Então, como é que nós fazemos isto? Temos que fazer, nós chamamos uma maquete do trabalho. Nós fazemos, inicialmente, a primeira consulta para este tipo de tratamentos, implica fazer uma série de fotografias e de bolos da boca do paciente, que vamos, depois, dependendo dos casos, montar no articulador ou não. Pronto, e o que vamos pedir ao laboratório é que nos faça uma maquete. Antigamente isto era feito em cera, hoje em dia é feito digitalmente, mas continua-se a chamar o enceramento. Uma maquete daquilo que, através das fotografias e dos modelos e daquilo que é a função que nós queremos que os dentes desempenhem, a posição correta, o tridimensionamento dos dentes, que permita que a pessoa mastigue e que esteja confortável ao falar, como é que isto vai ficar? E nós conseguimos depois, desse enceramento que o laboratório nos envia, mostrar com o material provisório por cima dos dentes da pessoa como é que vai ficar no fim. Como vemos aqui, por exemplo, neste caso em que os dentes estavam já muito destruídos, eu depois vou mostrar este caso mais à frente, e a fotografia de baixo é precisamente com esse acrílico provisório, com esse mock-up ou com essa maquete que nós colocamos por cima dos dentes, e que permite à pessoa dizer-me, sim senhor, gosto do resultado, não gosto, acho que os dentes estão curtos, acho que estão compridos. E a partir daí podemos realmente perceber o que é que a pessoa pretende, fazer essas alterações, explicá-las ao laboratório, que é para quando formos fazer o desgaste dentário, saber quanto é que temos que desgastar e qual é o resultado que nós queremos, ou seja, partirmos para a viagem já com um mapa de onde queremos chegar. Então, muitas vezes isso inicia-se com as fotografias, nós fazemos aqui um estudo para tentar perceber onde é que está a linha média, fazer aqui um pequeno desenho que vá, um desenho digital que vá tentar ajudar o laboratório a fazer os dentes do tamanho que nós queremos. Isto aqui é um caso, aqui um outro caso também em que se vão fazer aqui 4 facetas. Nós aqui explicamos mais ou menos ao laboratório qual é que era o tamanho dos dentes, estivemos a ver nas fotografias, achamos que os dentes estavam desgastados, precisavam aqui de crescer, entre aspas, um bocadinho para ficar aqui mais a tocar levemente no lábio. O laboratório enviou-nos este modelo impresso numa impressora 3D com o formato que eles planearam e nós depois aplicamos por cima da boca. Pronto, e acaba por corresponder um bocadinho àquilo que foi desenhado e depois foi aprovado pela paciente e daqui para a frente é iniciar o desgaste dentário e partir para a confecção das facetas propriamente ditas. E agora vou terminar mostrando-vos uma série de casos clínicos de reabilitação estética e funcional para que possam realmente perceber
como é que estas soluções se integram umas com as outras, porque vamos aqui a falar de alguns conceitos de branqueamento, de restaurações estéticas, de facetas e das coroas, se bem que em muitos casos nós temos que fazer isto tudo em conjunto e também com a ajuda da implantologia, muitas vezes, quando faltam dentes. Então aqui o que eu queria mostrar era uma série de casos, pode ser que alguém se identifique com eles, e para perceberem que realmente há soluções para uma série de casos e que muitas vezes nos parecem casos sem solução, com soluções que muitas vezes mais invasivas e que conseguimos resolver, não digo de forma simples, mas muitas vezes de forma conservadora e com um bom resultado. Então vou começar com o primeiro caso que é se calhar o caso mais simples, em que fizemos 2 coroas cerâmicas e 2 restaurações estéticas, porque é uma questão que muitas vezes me colocam, mas eu vou fazer só 2 restaurações em cerâmica, se calhar vai-se notar a diferença para os outros dentes, ou vou fazer cerâmicas e compósitos, se calhar vai-se notar a diferença, vão parecer artificiais. Então, nós tínhamos aqui esta paciente, uma jovem, tem 18, 19 anos na altura, e ela já em miúda tinha fraturado estes 2 incisivos centrais. Aqui podemos ver melhor aqui no close-up. Portanto, tinha aqui 2 restaurações antigas em compósito, os dentes estavam os 2 desvitalizados. Nós aqui estamos a ver a parte da frente, eles por trás estão também muito restaurados. E tinha fraturado também os 2 incisivos laterais, estes mais pequeninos, se bem que aqui eram 2 fraturas mais pequenas, tanto que ela na altura optou por até nem fazer restauração nenhuma, ou seja, anda há anos com os dentes partidos. Então o que é que nós fizemos? Aqui optamos por fazer 2 coroas em cerâmica, ainda ponderamos fazer aqui 2 facetas, mas os 2 dentes estavam desvitalizados e estavam realmente já com restaurações bastante extensas na parte interna, e então tivemos de ser um bocadinho mais invasivos, porque depois de remover toda a restauração, o que nos sobrava do dente já não era assim muito, principalmente neste aqui do dente do lado direito da paciente, e optamos por fazer 2 coroas, ou seja, isto é o preparo, aquilo que nós normalmente temos que desgastar para fazer uma coroa. E fizemos 2 coroas em cerâmica, 2 restaurações em compósito. Aqui podemos ver já uma boa adaptação da gengiva, que é isto que eu gosto sempre de ver, que a gengiva está a gostar do material que lá está colocado. Não existe ali nenhum excesso, não está a haver inflamação. E podemos ver aqui o resultado final. Sorriso final. E conseguimos ver aqui uma integração dos 2 dentes centrais na boca da pessoa. As 2 restaurações que fizemos acabam por passar ali também imperceptíveis. E aqui o antes e depois. Um outro caso, este caso é um caso que tinha se calhar indicação para cerâmicas, mas optamos por fazer 10 restaurações em compósito, esticando aqui um bocadinho o limite, porque alguns destes dentes estavam já bastante destruídos. Como vocês vão ver, esta é a fotografia inicial, ou seja, todos os dentes praticamente aqui do setor superior estavam já muito restaurados. E outra coisa que nós vemos aqui, que também corrigimos, é o facto destes 2 dentes aqui do lado direito, estes 2 premolares, parecerem muito pequeninos. Ou seja, nós aqui o que sugerimos foi fazer uma pequena gengivectomia, ou seja, alongar o comprimento do dente, para eles ficarem mais em harmonia com o sorriso. Vamos ver isso aqui também nesta fotografia de perfil. Pronto, aqui como vem no close-up, de facto, todos os dentes estavam já muito restaurados, com restaurações já pigmentadas, e os dentes um bocado escurecidos. Então o que nós fizemos foi remover todas essas restaurações e fazer umas restaurações novas em compósito, para além daquela pequena cirurgia da gengiva. Poderia ter ficado melhor se fosse em cerâmica, provavelmente, mas acaba por ser, do meu ponto de vista, um resultado muito bom para aquilo que são as resinas compostas e aquilo que conseguimos fazer com resinas compostas. Porque temos uma série de alterações de forma, o aumento de volume aqui deste lado, a correção ali da forma daquele canino, e acaba por ser um resultado que funciona bastante bem depois aqui no próprio sorriso. Aqui as fotografias de perfil, de antes e depois, onde se consegue ver a diferença, ali com os dentes um bocadinho mais alongados, que acabam por se integrar melhor aqui no sorriso. Aqui a vista lateral também do lado esquerdo.
e o sorriso final. Ou seja, acaba por ser um resultado já muito bom, o paciente ficou satisfeito, que é, no fundo, isso que nós pretendemos. Aqui um outro caso, um bocadinho mais extremo, daquela fotografia que vimos há bocadinho. Este senhor que parecia que já não tinha dentes aqui em cima, eles na verdade estão lá, mas estão muito desgastados. Isto era uma coisa que incomodava muito o paciente, porque tinha alguma timidez em sorrir, não sorria, fazia aquele sorriso quase sem mostrar os dentes, porque de facto incomodava um bocadinho o facto de ter os dentes desgastados. E de facto aqui podemos ver que eles estão mesmo já muito destruídos, mesmo a parte interna deste dente estava já muito desgastada, e isto acontece porque faltam os dentes posteriores, ou seja, a pessoa não tem dentes atrás, a mandíbula acaba por vir para a frente, a mastigação é feita com estes dentes e os dentes vão sendo desgastados. Estes são casos que nós normalmente, para conseguir resolver, implica mexer nos dentes todos. E nós o que fizemos aqui foi fazer 10 coroas na parte de cima. Aqui havia, vamos ver aqui nas fotografias de perfil, havia aqui um dente de cada lado que faltava, e depois vemos que mesmo assim, para colocar dentes aqui atrás não temos grande espaço, ou seja, nós precisamos repor todo este desgaste que existiu para conseguirmos aumentar esta mordida e devolver aqui uma função correta a esta boca, uma função que permita mastigar confortavelmente. E então aqui o que fizemos aqui em cima, como íamos fazer uma série de coroas, fizemos aqui uma ponte de cada lado. Uma ponte, no fundo, é um dente que fica suspenso, preso ao dente de trás e ao dente da frente. E então na parte de cima fizemos 10 coroas em zircónia, que é um tipo de cerâmica, e em baixo optamos por restaurar o volume que estava perdido com compósito, com resinas compostas. Este desgaste nós aumentamos com compósito. Então aqui temos o resultado dos dentes superiores. Aqui, por escolha do paciente, queríamos dentes bastante brancos, foi o que acabamos por fazer. E aumentamos também os dentes inferiores para conseguirmos aumentar o volume. Nesta fase ainda falta realizar ali os implantes atrás, que depois de termos ganho espaço já é possível fazê-lo, de antes não era. E aqui podem ver a diferença do resultado final em termos de sorriso, ou seja, o paciente sorri e agora já se conseguem ver os dentes. Ele ficou muito contente também com o resultado. Este outro caso que fiz com a doutora Maria João Ferreira, que é uma das nossas implantologistas, ela colocou os implantes, eu fiz 6 coroas cerâmicas e 9 restaurações em compósito. Ou seja, acaba por ser um caso multidisciplinar, como são todos estes casos grandes, e que acabamos por ter que mexer na boca toda, e este era particularmente desafiante, porque é uma paciente que congenitamente não tinha os incisivos laterais, ou seja, aqueles 2 dentes que faltam, os caninos migraram um bocadinho para o sítio deles, e a paciente inicialmente estava satisfeita com isto, ou seja, estava habituada a ver-se assim, com este espaço entre os dentes, e o que queria era colocar dentes atrás para poder mastigar. Ela não tinha dentes atrás. E então colocou os implantes. Mas depois, mais tarde, em conversa, afinal já não gostava tanto assim de se ver assim. E queria uma solução para colocar dentes nesse espaço. Nós aqui tínhamos um problema. Temos muito pouco espaço para os dentes. Idealmente, este caso seria tratado com um aparelho ortodôntico, em que nós teríamos 2 hipóteses: ou fechar o espaço, tentar transformar os caninos em laterais e depois dali para trás colocar o canino, ou aumentar o espaço para caber ali o dente com o tamanho correto. Mas nesta fase, com os implantes já colocados, não era possível. Então o que fizemos foi fazer aqui também 2 pontes, isto é, colocar ali um dente suspenso em cada uma destas ausências. Por colocar o implante aqui também estava fora de questão por causa da falta de espaço. Então aqui à frente fizemos 6 coroas em cerâmica, aumentamos também a mordida, aumentamos os dentes de baixo para conseguir ganhar espaço aqui atrás, porque se virem aqui de lado, isto aqui é uma tampa que se coloca por cima do implante para a gengiva cicatrizar, e se imaginarmos que tem que haver um dente nesta zona, aqui o espaço que temos para colocar um dente é muito pequeno, não cabe.
Então, temos mais uma vez que fazer esse aumento, corrigir todos estes dentes inferiores que estavam desgastados para ganharmos espaço. E foi isso que fizemos. Aqui em cima fizemos as tais 2 pontes em cerâmica, atrás levou 2 coroas sobre implantes em cerâmica, ali fizemos 2 restaurações em compósito para conseguir este resultado, que apesar de ser um resultado de compromisso, não é? Isto não é o sorriso mais bonito do mundo, mas dentro das limitações que tínhamos acabou por funcionar muito bem. E é o caso intraoral, já completo, em que conseguimos repor a função mastigatória atrás, ou seja, agora tem dentes atrás para mastigar e tem uma estética muito razoável à frente. Aqui vemos o sorriso final, já com as coroas colocadas e um antes e depois. Este outro caso clínico fiz também em colaboração com a implantologia, neste caso com a doutora Rita Barroso e com a doutora Zara Nunes, também implantologistas, fizeram a colocação dos implantes e a reabilitação sobre eles. No maxilar inferior foi feita uma prótese total sobre implantes e no superior fizemos 6 coroas em cerâmica e o resto das coroas em cerâmica também sobre implantes. Ou seja, era uma paciente que já não tinha dentes no setor posterior superior, ou seja, aqui atrás em cima usava uma prótese removível e em baixo, na altura desta fotografia, já tinha aqui uma prótese provisória sobre implantes, ou seja, uma prótese acrílica sobre implantes e tinha os dentes da frente todos bastante restaurados. Aqui podemos ver uma imagem lateral, ou seja, aqui optamos por fazer coroas, porquê? Precisamente pelo mesmo motivo de há bocado, os dentes estão muito destruídos e ainda por cima estão um bocadinho inclinados para a frente. Nós queremos levá-los mais para trás um bocadinho, aqui em face da grande destruição dos dentes, optamos também por fazer coroas e não facetas, que seria uma opção talvez mais conservadora, mas que em virtude do grande desgaste que já havia dos dentes, grande perda de estrutura, optamos também por fazer coroas. Então, passamos disto para isto. Ou seja, fizemos 6 coroas em cerâmica aqui no setor anterior, conseguimos aumentar o comprimento dos dentes, que era também aquilo que a paciente procurava, e colocar os dentes bastante mais claros, que era também aquilo que a paciente pretendia. Ou seja, aqui à frente, coroas sobre os dentes, ou seja, mantivemos os dentes da pessoa, estão bem integradas na gengiva, e daqui para trás, coroas sobre implantes. No final, aqui já a prótese sobre implantes híbrida definitiva. E duas vistas laterais, o resultado final em sorriso, ou seja, aqui acabamos por devolver na face desta doente, fazia muito sentido estes dentes um bocadinho maiores, de facto tem um sorriso amplo e os dentes grandes aqui ficavam melhores e ela gostava de realmente se ver assim, e os dentes também bastante claros. Este outro caso é também um caso de reabilitação total, este foi feito integralmente por mim. Era uma paciente que apresentava os dentes muito desgastados e não gostava de ver este espaço aqui entre os dentes da frente. Uma paciente que já tinha feito vários tratamentos dentários, tinha os dentes já muito restaurados também, muito desgastados, tinha 3 implantes colocados. Na altura, quando reabilitou esses implantes, os implantes foram feitos com esta mordida, ou seja, as coroas sobre implantes acabavam por estar um bocadinho pequeninas também. Então nós tivemos que fazer novas coroas sobre implantes, fizemos facetas nos dentes da frente, ou seja, mesmo eles estando muito desgastados aqui, conseguimos fazer facetas nos dentes da frente. Em baixo fizemos restaurações em compósito, trocamos uma coroa antiga que havia por uma nova em cerâmica e recobrimos aqui estas faces laterais dos dentes também com uma espécie de uma faceta, ali algo entre uma faceta e uma coroa. Nós chamamos um veneer lay ou um overlay, que acaba por recobrir a parte externa do dente. Ou seja, passamos daquele antes para este resultado final, em que estão os dentes praticamente todos em cerâmica, conseguimos aumentar o tamanho, conseguimos melhorar a função mastigatória, os dentes estão agora com uma engrenagem muito melhor e conseguimos um resultado que esteticamente agradou muito à paciente, como podemos ver aqui no sorriso. Este tipo de casos, que normalmente tem a ver com o bruxismo do sono, implicam obviamente que no final façamos uma goteira de relaxamento
para a pessoa usar agora, porque o hábito de ranger provavelmente vai permanecer e nós queremos agora proteger estas restaurações. E agora aqui um último caso, para não nos amassar muito mais, em que fizemos 12 coroas em zircónia, algumas sobre implantes e outras sobre dentes, e 10 restaurações em resina composta. Neste caso, filo também com a doutora Maria João. É um caso especial também porque é familiar aqui de uma colega. Portanto, tinha tudo que correu bem e penso que acabou por correr. Ou seja, este é o estado inicial, são dentes já muito tratados, a ausência de alguns dentes, usa uma prótese removível para substituir os dentes que estavam em falta, mas essa prótese também já era antiga. Como podemos ver aqui na fotografia intraoral, ou seja, acabava por estar tudo já um pouco degradado. A senhora estava farta de ter os dentes assim, de andar sempre a fazer uma restauração aqui, outra ali, os dentes partiam aqui, partiam ali. Chegou a altura de partir para algo mais duradouro e mais definitivo. Então, o que é que fizemos? Os dentes de baixo, pronto, essencialmente havia ali algum problema em termos de cor, havia ali umas linhas podemos ver aqui mais para trás, algum desgaste, havia aqui esta linha, questão de defeito de formação do esmalte, que havia aqui os dentes um bocadinho mais chados, havia aqui um espaço entre os dentes. Pronto, nós conseguimos resolver isto tudo com restaurações em resina composta, ou seja, os dentes inferiores foram todos restaurados com resinas compostas, um deles foi desvitalizado. Pronto, e devolvemos aqui uma anatomia mais ou menos normal de um dente, conseguimos fechar ali o espaço que havia, deixar tudo isto uniforme com o compósito. Na parte de cima, utilizamos coroas sobre implantes e dentes, ou seja, mantivemos todos os dentes que a pessoa tinha. Este é um caso que era mais fácil, se calhar, ou mais prático. Às vezes as pessoas chegam aqui e digam, olha, eu quero tirar os dentes todos e pôr aqui uma coisa nova porque estou farto dos meus dentes. Pronto, nós conseguimos manter todos os dentes estavam em boca, alguns um bocadinho estavam realmente muito degradados, mas assim foi possível manter todos os dentes que lá estavam e apenas substituir os dentes que estavam em falta. E então, este é o resultado final na vista intraoral. Ou seja, acabamos por ter os dentes, neste caso uma ponte sobre implantes, aqui do lado direito em cima. Daqui à frente são coroas sobre os dentes da senhora, portanto, preparamos os dentes e colocamos estas coroas em cerâmica. Aqui leva uma coroa sobre um implante e ali traz uma outra coroa em cerâmica. E este é o resultado final, se bem que este caso ainda não está terminado, ainda falta colocar ali o implante, mas está praticamente terminado e este é o resultado mais visível. Pronto, falta depois colocar aqui atrás este último molar. E este é o resultado estético final em termos de sorriso. Ou seja, se repararmos aqui entre o que era o antes e o que era depois, temos realmente uma grande diferença. É um caso que acabou por ser bastante desafiante, demorar algum tempo, mas penso que conseguimos um resultado bastante satisfatório. E pronto, não podia deixar de terminar sem vos mostrar o melhor sorriso que eu já criei. Este foi criado por mim também, com a ajuda da minha esposa, que é o sorriso do António, que é o meu filho, e que também sempre que olho para ele, não posso deixar de pensar que realmente não podemos deixar de sorrir perante a vida, e nós cá no Trofa Saúde Braga Centro também estamos cá para vos ajudar a que nunca tenham que deixar de sorrir. Temos soluções para os vossos problemas.